A gente volta com o TV Mar News, são 10 horas e 19 minutos, gente. E essa pandemia do novo coronavírus trouxe o isolamento social. E para os portadores do transtorno do espectro autista, esse atual momento é ainda mais difícil. A gente vai conversar sobre essa situação com Carolina Quedas, ela que é professora e está em São Paulo nesse momento e vai trazer para a gente, então, essa discussão tão pertinente, não é? Carolina, os impactos do isolamento social em crianças e adolescentes têm sido maiores nessa época dessa situação em que a gente vive por conta dessas pessoas que têm o espectro do autismo? Sim, a questão do isolamento social para o público que possui o transtorno do espectro autista, ela é bem significativa. Pessoas com autismo, eles precisam de uma previsibilidade, porque eles funcionam dessa forma, eles gostam de saber, eles ficam mais confortáveis em saber o que sempre vai acontecer depois. E com esse isolamento social, a mudança de rotina de toda essa população foi muito brusca, tanto das pessoas com autismo quanto das famílias. Então, saíram da sua rotina de terapias, de escola, os adultos com autismo saíram das suas rotinas de trabalho. Então, isso tende aí a ser até, para alguns casos, bem prejudicial, essas mudanças bruscas de rotina, né? Tendo aí mudanças de comportamento bem significativas para todos eles. E a gente tem, inclusive, relatos de pais, né, que estão indicando que os seus filhos com autismo, eles têm piorado, têm se tornado mais agressivos, mais ansiosos também e até tendo um certo tipo de regressão. Isso, de fato, tem acontecido e como que os pais, então, devem fazer para melhorar a situação? Sim, infelizmente, essa é uma situação que várias famílias se encontram, né? Por essa mudança brusca, principalmente na rotina das terapias. Muitos pais, né, não possuem terapias particulares e sim terapias oferecidas pelo governo, né, pelos municípios, e isso foi encerrado, né, temporariamente. Então, muitos pais, muitas famílias se veem aí sem muito o que fazer dentro de casa, né? Então, os próprios pais precisam virar os terapeutas. Quem tem atendimento particular estão tendo atendimento aí via teletrabalho, né? Então, os terapeutas estão fazendo essas terapias, estão auxiliando os pais na continuidade dessas terapias dentro de casa. Mas quem depende do serviço público, isso está bem complicado. Então, os pais aí estão vendo seus filhos regredirem, crianças e adolescentes aí que tiveram avanços bem importantes estão tendo essa regressão, e isso é bem triste, né? Porque o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno bem específico e ele tem várias características importantes. Então, é bem complicado para os pais nesse momento. E, como você bem citou aí, a questão da terapia, ela é primordial no tratamento para as pessoas que têm autismo, né? E como é que faz, então, nesse momento em que algumas pessoas, de fato, tiveram a terapia interrompida? Quais são as atividades e as indicações para os pais, para que eles possam lidar com as crianças em casa? Primeiramente, uma dica que eu sempre dou é manter a rotina dentro de casa, né? Porque eles tinham uma rotina fora, lógico, não vai dar para manter a mesma rotina, mas adaptar essa rotina dentro de casa. Então, ter a hora aí do café da manhã, de estudar, de assistir TV, de estar com a família. O indivíduo com transtorno espectro autista também tem que entender que os pais estão trabalhando dentro de casa, então tem que colocar essa rotina também dentro do contexto ali da pessoa com transtorno espectro autista. Uma outra dica importante é que, assim, muitos pais, eles sabem aplicar algumas técnicas, né, que são aplicadas nas terapias, como a análise do comportamento e outras técnicas que são aplicadas. Então, os pais já têm isso e eles têm que continuar incentivando seus filhos dentro de casa. E uma coisa muito importante também é ter um momento com seus filhos e ter um momento de atividade física, de movimento para todos eles. E como lidar com a agressividade, que também é uma característica das pessoas, dos portadores com espectro autista?
Pessoas com deficiência, né, principalmente com transtorno do espectro autista, podem alguns ter essa questão da agressividade, né, por conta de questões sensoriais ou de questões realmente da ansiedade, né. Alguns fazem aí algum tipo de terapia medicamentosa associada com a terapia comportamental, que é a análise do comportamento. E nessa situação que a gente está hoje, muitos deles ficam mais agressivos por causa de toda essa mudança de rotina. Então, os pais precisam estar conversando com os médicos, com os neuropediatras, para verificar questões de medicação. Também continuar aplicando a análise do comportamento para auxiliar aí no comportamento deles dentro de casa. E uma sugestão que eu dou é fazer atividade física dentro de casa, porque a gente já sabe que todos os estudos têm demonstrado, tanto para pessoas neurotípicas e atípicas, que a atividade física ajuda aí na liberação de hormônios, que auxilia aí na diminuição aí da ansiedade, do estresse, que pode auxiliar também na diminuição da agressividade dessas crianças. O fato de interromper a terapia, ele pode de fato trazer a regressão? Pode sim. Imagina uma criança sem deficiência, né? Normalmente, por exemplo, ela não tem deficiência, ela está aprendendo a ler, escrever, e aí ela entra de férias, né? Normalmente as crianças, elas esquecem um pouco o que aprenderam e as professoras, por exemplo, têm que retornar todo tipo de atividade para eles relembrarem. É a mesma coisa, né? Só que é um pouco até mais agravante, porque eles têm as terapias, principalmente de aprender ao comportamento, a ter certos tipos aí de ações que eles podem aí realmente regredir nessa situação. E é bem preocupante porque todas as outras terapias também, inclusive questões escolares, atividades físicas que eles possam fazer, etc., pode também ser comprometidas. Quando tudo isso passar, Carolina, que vai passar, como que o retorno às atividades devem ser feitas? Olha, quando isso passar, as atividades devem ser retomadas o mais rápido possível para essa população, né? Alguns lugares já estão retomando, né? Lógico, com os cuidados necessários, né? Do uso de máscaras, da higienização dos locais. Então, estão voltando com algumas intervenções, que isso é muito importante, porque é um público muito específico, é um público que necessita de terapias diversas, precisa ter um olhar realmente multidisciplinar. Então, os governos, principalmente quem tem atendimento aí de público, os governos precisam pensar nesse público, que eles são prioridade e eles precisam dessas terapias urgentemente. Pois é, eu gostaria muito de agradecer a tua participação aqui no TV Mar News, né? Levando então essa conscientização para quem está em casa, os pais que têm de repente filhos com o transtorno do espectro autista, que tomem esses cuidados e que fiquem atentos. Vamos tentar, está sendo difícil para todo mundo, né? Carolina, com certeza, sabe disso, mas a gente deve tentar então manter uma rotina da melhor forma possível para amenizar a situação, né? Sim. Os pais precisam ter paciência também, porque é uma situação terrível para todo mundo, mas tudo vai dar certo. E hoje é comemorado o Dia do Orgulho Autista. Então, quero parabenizar todas as famílias, todas as pessoas com autismo e que realmente hoje esse dia tem que ser lembrado, porque pessoas com autismo, eles são pessoas, eles têm que ser respeitados como cidadãos e a gente precisa sempre pensar na qualidade de vida para todos eles. Com certeza. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Obrigada. Tenha um excelente dia, tá bom? Até mais. Tchau. Olha só, a gente vai agora dar uma passadinha no portal Gazeta Web, só para a gente conferir quais são os principais destaques da manhã de hoje. Então, você pode acessar aí www.gazetaweb.com ou acompanhe aqui comigo na tua telinha. A gente vai abrindo, então, o portal Gazeta Web para a gente ver quais são os principais destaques da manhã de hoje aqui para o nosso estado. A gente tem aqui, olha, rachadinhas. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é preso no interior de São Paulo. Advogada e servidor do judiciário são presos em Maceió por suspeita de corrupção. O funcionário teria favorecido processos no fórum do município de Paripueira.
Corona Voucher. Prefeito veta projeto de lei que eleva gastos públicos no município. Em Marechal Deodoro, dupla rouba 12 mil após invadir loja de material de construção. Em Joaquim Gomes e Flecheira, Ministério Público Estadual quer saber se municípios têm medidas socioeducativas. Com ferimentos graves, carro colide com carroça e deixa um ferido na Avenida Josefa de Melo. Em apenas 3 dias, mais de 45 condutores já foram autuados por estacionamento irregular. Professor e aluno conectados. Aulas pelo rádio começam a mostrar resultados positivos. Essas e outras informações, outros destaques, você pode então acessar no portal Gazeta Web, www.gazetaweb.com, e além de acompanhar todo o nosso programa ao vivo aqui, no cantinho da tua tela, você também vai se informando sobre o que está acontecendo aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E a gente vai encerrando então o nosso programa. Eu agradeço pela tua audiência, a tua companhia na manhã de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET. Até lá!